O transporte hidroviário consiste na locomoção via mares ou rios, permitindo a movimentação de mercadorias e passageiros por meio de navios, barcos ou balsas. No Brasil, o sistema de transporte hidroviário constitui-se de 7.500 quilômetros de vias marítimas e 42.800 quilômetros de rede hidroviária potencialmente navegável. Divide-se em duas modalidades. Fluvial é o transporte hidroviário cuja navegação acontece nos rios, havendo o transporte de produtos de baixo valor agregado, como os produtos agrícolas, fertilizantes, minérios, cimento, madeira, carvão, derivados de petróleo e etc. Já o marítimo é o transporte aquático que utiliza como vias de passagem os mares abertos, para o transporte de todo tipo de cargas, desde químicos, combustíveis, alimentos, areias, cereais, minérios, a automóveis e outros. Um dos meios de empacotamento de carga mais utilizados e que mais contribuiu para o desenvolvimento do transporte marítimo é o uso de contentores. Existentes em tamanhos padronizados, permitem o transporte de carga de uma forma eficiente e segura, facilitando o transporte e a arrumação da carga dentro dos navios. Existem softwares especializados para carregamento de contentores, divulgando informação sobre como e de que forma dispor a carga dentro dos contentores, otimizando espaço e cumprindo regras de transporte, por exemplo, cargas leves em cima de cargas pesadas. O transporte representa um dos elementos mais importantes na composição dos custos logísticos de uma empresa. Assim, o transporte é capaz de absorver entre 33,3% e 66,6% dos custos logísticos totais. Surge, então, a necessidade de se entender os fundamentos do transporte e sua influência no desempenho logístico da empresa. Dessa forma, o objetivo geral da logística é de movimentar o produto do ponto A ao ponto B, ao menor tempo e ao menor custo possível. Mais do que uma função meramente operacional, a logística tem sido vista como algo estratégico, capaz de agregar valor às organizações. O Brasil tem um dos maiores complexos hidrográficos do mundo, apresentando rios com grandes extensões, larguras e profundidade. Devido às características de relevo, predominam no Brasil os rios de planalto, sendo estes com maior potencial para a geração de energia elétrica. Já quanto à navegabilidade, esses rios, dado o seu perfil irregular, ficam prejudicados. Destacam-se algumas bacias. A Bacia Amazônica é considerada a maior do planeta. Ela abrange na América do Sul uma área em torno de 6 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 3.900.000 no Brasil. A Bacia do Paraguai é bastante utilizada para o transporte de carga, tornando-se de grande importância para a integração dos países do Mercosul. A Bacia do São Francisco é totalmente brasileira. O Rio São Francisco é o principal curso de água da bacia, de grande importância política, econômica e social, principalmente para a região nordeste do país. A Bacia do Paraná destaca-se pelo seu potencial hidrelétrico, sendo responsável pela maior produção hidrelétrica do país. Abriga a maior usina hidrelétrica do mundo, a usina de Itaipu. Já os portos brasileiros são administrados pelas companhias docas, sendo elas: Pará, portos de Belém, Santarém e Vila do Conde; Ceará, porto de Fortaleza; Rio Grande do Norte, portos de Natal e Maceió; Estado da Bahia, portos de Salvador, Ilhéus e Aratu; Espírito Santo, portos de Vitória e Barra do Riacho; Rio de Janeiro, portos do Rio de Janeiro, Niterói, Angra dos Reis e Itaguaí; Estado de São Paulo, Porto de Santos. O transporte hidroviário é o mais barato que existe? Certo. O Brasil utiliza tudo isso para transporte de carga e de passageiros mais barato? Errado. O Brasil é um dos países que menos usa o transporte hidroviário. Os investimentos públicos são baixos e a operação de novas hidrovias enfrenta sérias restrições ambientais. Estima-se que seja necessário multiplicar por 10 os investimentos públicos anuais para dotar as hidrovias de condições adequadas de operação.
Como o uso de hidrovias nunca foi uma prioridade, foi construída uma série de obras que atrapalham a navegação. Há pontes que dificultam a passagem das embarcações e, por falta de eclusas, muitas usinas hidrelétricas são obstáculos. Em razão dessas barreiras, a navegação é prejudicada. As vantagens são muitas em relação aos outros modais de transporte. Incluem o deslocamento de grande volume de cargas, o baixo custo, principalmente em relação à longa distância, a movimentação internacional e nacional, além de ser menos poluente ao ambiente. Como desvantagens, temos a baixa velocidade de transporte, o que acarreta maior tempo na entrega dos produtos, por consequência do grande volume de cargas e navios. Para melhor explicarmos os órgãos responsáveis pelo transporte aquaviário, segue a estrutura do Estado. Como órgão responsável do planejamento está o Ministério dos Transportes, cuja missão é criar para o país infraestrutura viária adequada, garantir a operação racional e segura dos transportes de bens e pessoas, cooperar para o desenvolvimento socioeconômico e a integração nacional e sul-americana. Para atendimento ao público e garantir acesso a informações, o Ministério dos Transportes conta com o SIC, Serviço de Atendimento ao Cidadão. O Ministério dos Transportes, órgão da Administração Pública Federal Direta, tem como áreas de competência os seguintes assuntos: Política Nacional de Transporte Ferroviário, Rodoviário e Aquaviário, Marinha Mercante, Vias Navegáveis e Portos Fluviais e Lacustres, excetuando os outorgados às companhias docas, e participação na coordenação dos transportes aeroviários e serviços portuários. Para que o Brasil apresente índices mais consideráveis no mercado mundial, é preciso uma reavaliação de vários setores da economia. A infraestrutura de transporte é um setor crucial e precisa ter investimentos urgentes para que o país possa diminuir seus custos e assim poder competir igualmente com outros países. Ao Ministério dos Transportes está vinculada a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. Sua finalidade é regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e aquaviária, harmonizando os interesses do usuário com os das empresas prestadoras de serviço, preservando o interesse público. Por meio da atuação coordenada da Gerência de Meio Ambiente e das demais gerências, a ANTAQ visa conjugar ações voltadas para a aceleração do desenvolvimento econômico e social do Brasil com a preservação do meio ambiente. Nos últimos anos, o governo tem procurado melhorar as condições de tráfego nas hidrovias, com implantação de barragens para a criação de bacias hidrográficas e aproveitamento energético, abertura de canais, eclusas e sinalização da rota de navegação, a fim de consolidar a intermodalidade. Mas os esforços revelam-se distantes das grandes economias que podem ser geradas pelo modal hidroviário. Investir em hidrovias é investir em meio ambiente. Pense nisso.